Olá, estou aqui novamente depois de uma longa temporada doente, retomando as atividades para refletir sobre o tema amizade. Se você está há pouco ou muito tempo no mundo adulto, já deve ter percebido quanto é difícil ter amigos nessa fase. Como é complexo a dinâmica de desenvolver uma amizade que seja realmente ativa e regular na sua vida. Hoje nós temos um fenômeno social chamado amizade de baixa manutenção, e sobre isso que nós gostaríamos de conversar hoje. A amizade de baixa manutenção, para quem não está familiarizado com esse tema e com esse termo, né? É aquela amizade em que você não precisa fazer esforço algum, não precisa ir atrás da pessoa, ou você se considera uma amizade de baixa manutenção, ou seja, você não se importa que as pessoas não venham até você, que você não tem necessidade de ter convivência, né, mais ativa, e que a vida vai passando, o ano vai passando, e você às vezes fala um oi, um boa tarde, um bom dia, aqui e acolá com alguém. E aí você é considerado ali uma amizade de baixa manutenção, ou seja, o que seria a manutenção dessa baixa manutenção? Seria um dos maiores ativos que o século XXI já demonstrou que existe, que é a atenção. Ou seja, se nós temos pessoas que focam sua atenção em determinadas coisas, tipo rolar a página dos Reels do Instagram ou do TikTok, tem pessoas que, mesmo desenvolvendo essa atenção, né, um tanto quanto restrita a entretenimento, elas se negam a dar atenção a pessoas reais, pessoas do seu convívio, pessoas que elas conheceram na escola, quando eram crianças ainda, e quando chegou à fase adulta, houve um distanciamento, houve uma separação, onde elas não têm mais esse contato tão vivo, ou pessoas que um dia trabalharam com você, pessoas que foram do seu convívio religioso, pessoas da sua família mesmo, primos, né, que também desenvolvem essa característica de amizade. Então, uma vez que a pessoa no século XXI ela tem algo da sua atenção muito característico direcionado a desconhecidos, ou seja, a influências, a TikTokers, YouTubers, né? Se você está aqui dando atenção para mim nesse vídeo, o tempo que você está me dando atenção, e eu agradeço a sua atenção, né? E aproveito para pedir o seu curtir, o seu compartilhamento no vídeo, se você gostar. Mas esse tempo que você está dando para alguém que é desconhecido, obviamente ele poderia estar sendo direcionado para alguém do seu convívio, né? Alguém que foi parte da sua vida, que foi alguém ou é alguém importante para você. Mas hoje nós temos esse fenômeno de as pessoas considerarem que há que se ter pouca manutenção numa amizade. E é esse um desafio muito complexo, porque na verdade, na vida adulta é diferente de se fazer amizade quando você é criança. Quando você é criança, você simplesmente pega uma bola e chega para outra criança que você nunca viu na vida e diz: bora jogar, bora brincar. E vocês começam a brincar e ali começa a desenvolver um gostar um do outro, desenvolve uma identificação, desenvolve um interesse. E aí passa a se ter um elo de amizade. Muito fluido, muito natural, muito fácil. Mas na vida adulta não é assim. Na vida adulta nós temos alguns preconceitos, nós temos alguns senões, nós já passamos por situações da vida que de certa feita nos machucaram, nos trouxeram prevenções. Então, é muito mais difícil você chegar e se aproximar de outra pessoa para desenvolver uma amizade genuína, uma amizade autêntica, uma amizade que vá realmente se estabelecer por longo período, por anos a fio, né? Então, diante dessa dificuldade, quando se encontra alguém que você considere especial, que você considere que tem algo parecido com você, que tem afinidades, que tem gostos semelhantes, pode ter algumas diferenças, ninguém é igual a ninguém, mas que você considera que é alguém que vale a pena investir a sua atenção, o seu afeto, vale a pena investir a sua interação,
você tende a precisar da manutenção. Por quê? Porque nós estamos cercados de vários elementos que tiram a nossa atenção. Nós estamos num mundo extremamente distrator, ou seja, extremamente focado em tirar a nossa atenção. Não à toa que o fenômeno do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma queixa clínica muito comum em consultórios de psiquiatria, de neurologia, de psicologia e de psicanálise, que é o meu caso. Então, se nós temos uma sociedade tão distraída, como nós poderíamos ter algo tão complexo como a amizade sendo realmente investido, né? Então, esse fenômeno da amizade de baixa manutenção, na verdade, é um sintoma social. É um sintoma de que nós estamos deixando de lado os afetos verdadeiros, os afetos genuínos, para direcionar a nossa atenção a programas de televisão, a séries, né? As mais variadas dos streamers. Nós estamos direcionando a nossa atenção para as novelas, nós estamos direcionando a nossa atenção para as lives dos nossos YouTubers, TikTokers e semelhantes, e esquecendo que a vida não se processa somente nesse espaço que é a internet. A vida se processa em outros ambientes. E à medida que nós vamos passando os anos, nós vamos cada vez mais percebendo o isolacionismo. E o ser humano não foi feito para ser isolado. Por mais que em algum ponto da vida seja interessante a tal solitude, ou seja, a atitude de estar sozinho para um autodesenvolvimento, uma autodescoberta, para desenvolver o autoconhecimento, nós somos seres que fomos, ao longo do desenvolvimento, sendo potencializados pelas nossas alianças, pelo nosso clã, pela nossa tribo, pela nossa família e, obviamente, pelas amizades. Então, o indivíduo que desinveste-se do contato social, o indivíduo que sai do mundo das amizades reais e foca apenas em construir idealizações da internet, ele há de, em algum ponto lá na frente, passar por uma situação de dificuldade do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, porque faltará a ele um contraponto real, um contraponto de conversa, de orientação, de questionamento mesmo que venha de alguém que exista esse laço social. Então, se você de alguma maneira se percebe como uma pessoa que é desse tipo, que é amigo de baixa manutenção, reflita um pouco sobre o que é essa baixa manutenção na sua vida. Se não é de repente uma forma de explicar o fato de que você não tem mais soft skills, como dizem por aí, né? Se você não tem mais as habilidades sociais que você acha que deveria ter para ter esse contato social, então você fica intimidado de ir em busca de novas amizades. Ou se de repente você deixou para trás muita gente e de repente se envergonhou, né, de ter abandonado as suas amizades antigas e de repente retomar essas conexões, ou se de repente a forma como você tem lidado com o mundo tem sido uma forma um tanto quanto distraída, simplesmente distraída, sem perceber quem está ao seu lado. São vários fatores que nós devemos observar dentro da nossa vida. São vários fatores que nós devemos perceber para quê? Para que tenhamos uma melhor forma de lidar com as nossas questões emocionais, porque chega um momento que bate a solidão, chega um momento que bate a depressão, chega um momento que bate a fobia social muitas vezes. Por quê? Porque nos desacostumamos à interação social. Nos desacostumamos a investir o nossa libido em relações autênticas, genuínas e criadoras, porque nós, ao laço social, nós devemos também essa capacidade de criar em conjunto, né? Não criar somente, não criar sozinho, criar em conjunto. Grandes obras são feitas de várias mentes pensando juntas. E os afetos também são construídos. Os afetos também são renovados através de pensamentos em conjunto, através de construções sociais pautadas num desejo de bem mútuo, né? O que nós poderemos chamar também de amor.
O amor, esse desenvolvimento, né, do amor, ele não se dá somente entre parceiros que visam, né, uma interação sexual, mas também entre aquelas pessoas que, tendo a ternura da amizade, tendo a complexidade também desses afetos que não visam diretamente uma troca, mas que há, obviamente, uma troca na amizade. Todos nós que temos amigos temos uma troca com os nossos amigos, e mais que essa relação ela é muito permeada pelo desenvolvimento de sermos de fato quem somos, com alguém que busca nos entender como nós somos e que quer estar conosco. Obviamente que nós não vamos aqui virar mendigos de afeto, sair procurando a todo custo amizades e nos colocando em situações adversas, situações constrangedoras para manter uma amizade. Não devemos fazer isso também, porque isso também não é saudável do ponto de vista psíquico e emocional. Mas nós devemos sim ter a capacidade de compreender o outro e de nos fazer compreender e construir de mãos dadas elos, afetos, pontes, onde havia antes mais nada apenas o isolacionismo de uma vida que só visa o entretenimento, o consumo, e não é saudável esse tipo de relação com o mundo real. O mundo real é muito mais do que isso. Nós devemos, obviamente, procurar entender o que nos faz pensar que não precisamos investir no outro, ou seja, devemos ter amizades de baixa manutenção, ou que nós ou o outro não deveria investir em nós, ou seja, que nós seríamos essa amizade de baixa manutenção. Acho que seria uma reflexão interessante para que pudéssemos evoluir nesse quesito e na vida. Agradeço aqui a sua atenção. Se você gostou do tema e quer contribuir, deixe seu comentário e possa compartilhar e curtir também o nosso vídeo para que cada vez mais esse espaço de convivência entre nós ajude também a sua convivência com o mundo real. Tá bom?